dando sequência aí nas pregações no Sermão da Montanha. Então hoje a gente vai meditar sobre essa bem-aventurança, né? Os pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Tem ali na projeção, se você preferir, tiver sem a sua Bíblia. É apenas esse versículo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos, nessa noite, agora de forma exclusiva, sobre essa palavra, sobre esse versículo, para que o Senhor fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor já tem falado nesse culto de várias maneiras, mas a maneira principal que o Senhor fala aos nossos corações é através da palavra, da Bíblia, que é inspirada. E essa palavra, ó Deus, esse versículo lido, foi palavras de Jesus. É um sermão de Jesus que fez a diferença na vida de muitos e continua fazendo. E oramos para que faça na nossa vida nessa noite, que a Tua palavra, ó Deus, ela tem o poder de penetrar dentro de nós e transformar a nossa vida ainda hoje, enquanto estamos aqui pregando e ouvindo a Tua palavra. Eu oro, Deus, para que haja manifestação do Espírito Santo enquanto pregamos, convencendo o nosso coração da palavra. E não permito, Deus, que a minha vida, o meu vocabulário, o meu jeito seja prejuízo ou pedra de tropeço na explanação da palavra. Pelo contrário, que o Senhor possa fazer uso de mim nessa noite, para que a Tua palavra chegue aos corações de forma efetiva, eficaz, ao ponto de não ficar dúvidas de que é o Senhor que está falando. Não é o pregador, mas é o próprio Deus, por meio das Escrituras e por meio do pregador. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir para o André projetar ali uma imagem para mim, André. E aí eu vou começar então introduzindo a partir dessa imagem. Está ali um homem ali engravatado, né? Um homem até assim, em presença, né? Na imagem. Quem daqui sabe quem é esse homem? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Pastor, eu sei quem é esse homem. Quem aqui sabe, levanta a mão. Ninguém. Beleza, depois a gente volta. Põe o outro aí, André. E esse sujeito aqui, tá ali o homem ali, barbudo, né? Quem aqui sabe que esse homem? Levanta a mão. Grande parte, pode abaixar, a maioria. Volta no primeiro lá, André. Primeiro ali, irmãos, é o Sérgio Vieira de Melo. Falando o nome também, não? Ninguém conhece? Não ajudou? Sérgio Vieira de Melo. Eu tenho para mim, irmão, que esse homem tinha que ser muito mais lembrado no nosso país. Depois eu vou explicar quem é. Por que o Sérgio Vieira de Melo ninguém conhece? Volta o Bin Laden, André. O Bin Laden, né? É o Bin Laden mesmo, Luzia? Osama Bin Laden, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E essas questões a gente tem que se perguntar, irmãos. Por quê que eu conheço o Bin Laden e o Sérgio não? O Sérgio é um diplomata brasileiro que trabalhou 34 anos, pode voltar a foto do Sérgio, André? 34 anos na Organização das Nações Unidas, na ONU. Após ali a criação da ONU, lá depois da Segunda Guerra Mundial, essa instituição cuida, né, para cuidar das nações, pacificar as nações, evitar conflitos de guerra. E esse homem, esse carioca chamado Sérgio, ele se formou aos 21 anos, ele então ingressou já nessa empreitada de trabalhar na ONU, né? Então, nos seus últimos anos de vida, dias de vida, ele era um secretário muito importante da ONU, das nações aí mundiais, né? Sendo aquele homem que era um pacificador entre nações. E esse homem fez um trabalho gigantesco, irmãos, no mundo, principalmente no Oriente e na Ásia, onde havia muitos conflitos de guerra. Se você olhar para a história, né, acerca do Timor-Leste, né, que é aquela região ali da Ásia que está entre a Indonésia e a Austrália, havia muito conflito ali, havia um ditador da Indonésia que cuidava ali daquele lugar,
e havia muito sofrimento e muita morte. Esse homem foi usado, eu vou dizer assim, usado por Deus, não sei nem se ele tinha fé, se ele era crente, mas Deus usa quem ele quer, para trazer pacificação para aquele lugar, para que o Timor-Leste pudesse ser ali uma nação, pudesse ter ali então o seu governo próprio, longe ali da ditadura da Indonésia, e esse homem conseguiu fazer, o ditador da Indonésia, André, pedir desculpa para o pessoal do Timor-Leste pelas mortes, por tudo que tinha feito, e pacificou aquele lugar. Após isso, esse homem foi enviado ao Iraque, né, a cuidar daquele período ali de guerras, né? Volta lá agora, André, no Osama Bin Laden. Falando de Iraque, tem aí o Osama Bin Laden, né? Quem lembra do que aconteceu no 11, né, de setembro de 2001, uma terça-feira de manhã, aquilo que abalou o mundo, né? 4 aviões ali foram tomados por essa organização, né, desse homem que era o líder, né, Al-Qaeda, né? E esses 4 aviões foram tomados pelos árabes em direção aos Estados Unidos. 3 aviões ali chegaram ao destino programado pelo Bin Laden. 2 foram nas 2 torres gêmeas, um foi no Pentágono, lá na Virgínia, e o outro, o destino provavelmente era a Casa Branca, mas ele foi interceptado, né, ele caiu antes ali de chegar na Casa Branca, e aquilo abalou as estruturas americanas. Isso foi em 2001. Em 2003, o Sérgio foi enviado para o Iraque, para tentar lidar com esses conflitos, porque Saddam Hussein tinha acabado ali de ser preso, aquele país estava em conflito, em guerra, precisava agora de democracia, e esse homem, o Sérgio, foi lá para pacificar esse homem que trabalhava para a ONU, esse brasileiro que tinha esse papel importantíssimo. E ali, então, ele foi morto em 2003, lá mesmo no Iraque, em Bagdá, né, num atentado. E aí, no final da pregação, eu volto a falar dele. Mas está aí essas imagens, pode tirar agora, André. E por que pastor, por que você começou com essas imagens? Sabe por quê, irmãos? Porque me chama a atenção como é fácil a gente lembrar e conhecer um terrorista, e como é difícil a gente conhecer alguém que promove a paz. Como é comum a gente conhecer os maus, e como é difícil a gente conhecer os bons. Existem, irmãos, tantas pessoas fazendo coisas boas no mundo, mas ninguém sabe, ninguém fala, ninguém conhece. Mas os maus nós conhecemos. Sérgio, irmãos, tinha que ser um homem que tinha que ser muito lembrado no Brasil. Mas hoje a gente lembra, sabe de quem, Mateus? De Neymar. Quem que é o ídolo da moçada? Neymar. Ô pastor, você é contra o Neymar? Não, mas o Brasil fala de Neymar. Onde o Neymar vai, onde o Neymar dorme, com quem dorme, tudo. Mas o Sérgio, quem valoriza o Sérgio, é lá em Genebra, na Suíça, tem um busto dele lá. É as Nações Unidas que faz menção. O brasileiro não sabe quem que é, porque tanto faz, tanto fez. Mas se o Sérgio, André, fosse um pastor que adulterou, que fez o que é mal, que fez alguma coisa, todo mundo conhece. Não é assim? Tá lá, o André deu um exemplo um dia aqui que eu gostei. Tá lá na página lá, você vai entrar para ver uma pregação do Hernandes. Aí na mesma página tá assim, pastor tal adulterou, e a pregação do Hernandes embaixo. Onde você vai clicar primeiro? Opa, deixa eu ver o pastor que adulterou. A nossa tendência, irmão, sempre é olhar aquilo que é mal. A nossa audiência é como se fosse aquele jornalismo sensacionalista que precisa do caos para se promover. E muitas vezes o nosso coração é assim. A gente consegue lembrar daquilo que é ruim. A gente valoriza aquilo que é ruim. Então, por exemplo, numa igreja como a nossa, se acontece um pecado, é um ano inteiro falando do pecado do irmão. Mas quantos irmãos aqui têm labutado pela fé, tem sido uma bênção e ninguém fala nada? Ninguém nem lembra, e ninguém sabe. Mas se o irmão errar, todo mundo sabe. Esse é o nosso coração. E Jesus aqui, irmãos, no Sermão da Montanha, falando acerca de várias questões acerca do reino de Deus, ele vai usar essa ideia de pacificador, e ele vai dizer assim, que o pacificador será chamado de filho de Deus. Olha a importância que tem um pacificador. Não é apenas assim, um cara pacífico, olha, legal, eticamente, viva assim. Não, ele está dizendo que o pacificador é chamado de filho de Deus. Talvez, irmãos, eu não sei, não conheço o coração de ninguém, mas é uma boa chance, Mateus, do Sérgio Vieira de Melo está lá no céu. Porque ele foi um pacificador até profissional. E esse pacificador será chamado de filho de Deus. E por que filho de Deus, irmãos? Na nossa teologia reformada existe um princípio chamado, uma proposta de adoção.
que nós somos adotados por Deus através de Cristo. Então Deus nos dá uma identidade nova. Igual as irmãs vieram aqui, se apresentaram para o batismo, elas já não são mais do mundo, são adotadas, são filhas de Deus, autenticadas pela palavra, pelo sangue de Jesus. Então Deus nos adota como? Através de Cristo. Cristo vai lá, assina um documento de adoção. Qual documento, pastor? A cruz. Ele vai lá e morre na cruz. Essa morte e ressurreição é um documento de adoção. Agora o Mateus, que era filho do mundo, agora ele se torna filho de Deus. Ele é adotado por Deus. Mas ele não é adotado para viver de qualquer forma. Ele é adotado agora para viver sobre o sistema de Deus, sobre a mentalidade do reino de Deus. A Ana Paula e a Cleusa responderam as perguntas aqui. Eu falei aqui nas perguntas, vocês prometem que a partir de agora vão se esforçar para viver a vida, né, de santidade, como discípulo, tal. O que é isso? Adotado por Deus, mas viver como filho de Deus. Então a proposta, irmãos, do Sermão da Montanha é nos recolocar dentro do nosso lugar, como filhos de Deus. Então não é aquele sujeito que ele é adotado, Olinto, aí ele chega lá na casa dos pais, fala assim, não, eu não vou obedecer, porque eu tenho já o meu jeito, e vai ser assim. E eu vejo a dificuldade dos irmãos, quando tem que lidar com uma adoção, como é difícil educar uma pessoa adotada já grande, porque ela já vem com a cultura dela, com o jeito dela, para pegar o jeito novo da família é muito difícil, é desafiador. E eu admiro, irmãos, aqueles que têm essa coragem, né, de fazer isso, de adotar, de educar uma criança, dentro do novo sistema, porque é desafiador. E para a fé cristã, é a mesma coisa, queridos. É tão gostoso quando a gente vem aqui, ver o batismo, mas dá continuidade na nossa jornada, como filhos de Deus, como um pacificador, como alguém do reino, aí é difícil. Aí é difícil. E aí, Ana Paula, eu fiz uma pergunta para você lá na sala, que foi a seguinte, tem gente que batiza e fala assim, agora batizei, pronto, resolvi a vida, tá tudo certo, então não preciso fazer mais nada. Aí eu perguntei para Ana Paula, o batismo é o final ou é o começo? É o final da nossa trajetória com Deus ou é o começo? O batismo é o começo de uma nova vida como adotivos de Deus. E dentro desse requisito, Douglas, existe a postura do pacificador. Quem é o pacificador, irmãos? Quem é esse homem que Deus fala que é feliz e que será chamado filho de Deus? De forma breve, queridos, eu queria mostrar duas questões acerca desse homem que é o pacificador. Em primeiro lugar, o pacificador, irmãos, é alguém que busca a glória de Deus e não a própria paz. O pacificador é alguém que busca a glória de Deus e não a própria paz. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente confunde esse versículo, tipo assim, o fulano de tal é pacificador. O que é? Não, eu gosto de paz. Se for pensar assim, Fábio, os hippies dos anos 70, americano que ficava assim, paz e amor, então, filho de Deus, que eles gostam de paz. Os hippies na década de 70, nos Estados Unidos, levantavam a plaquinha, faça amor e não guerra, paz e amor. Será que é isso, irmãos, que Jesus está ensinando? Será que o pacificador é aquela pessoa assim, não, eu gosto de paz. Ô irmão, você não vai falar nada? Não. Eu gosto de paz. Eu não gosto de briga. Eu não gosto de barulho. Eu sou da paz. Se você achou que o versículo quer dizer isso, eu tenho que dizer para você, desconstruir isso em você. Não é isso. O pacificador aqui, Luzia, não é alguém que gosta de paz. Quem gostar de paz, Camila, até o ímpio gosta. Não tem a ver com o reino de Deus. Porque se a gente pensar assim, irmãos, tem mais a ver com temperamento e personalidade do que com o evangelho. Agora, se eu perguntar aqui, para nós, esse salão, 100 e poucas pessoas, quem aqui não gosta de paz? Todo mundo fala, não, pastor. O que nós mais queremos na vida é paz. Mas o pacificador, irmãos, bíblico, ele não anda à procura da sua própria paz. Ele anda à procura da paz sendo estabelecida onde quer que ele esteja. E isso, irmãos, faz uma diferença muito grande. Nós somos uma cultura, irmãos, que o egoísmo entrou na nossa vida assim com força total. Então, muitas vezes, nós somos tentados a tomar decisões aparentemente de paz, não é porque eu estou desejando a paz do negócio, é porque eu estou desejando a minha paz. E eu vou dar um exemplo para você entender isso. A família está lá, cheia de problema e de BO.
pastor, aqui a gente não pode nem tocar no assunto, porque se tocar... Sabe por que você não toca no assunto? Porque vai trazer transtorno para você. Mas aí é uma falsa ideia de paz, porque não tem paz ali, tem problemas que não foram tratados e resolvidos. Mas eu não trato porque tratar o problema vai estancar muita coisa, Arnaldo, vai dar mais BO. Mas o pacificador é o Sérgio Vieira de Mello, que não está ali preocupado com o seu conforto, morando em Genebra, na Suíça ou em Nova York, mas é o cara que vai lá para o Timor-Leste, é o que vai para o Iraque, morar lá dentro de uma base da ONU, sendo bombardeado. Por que ele faz isso? Porque ele não está preocupado com a sua própria paz. Ele está preocupado com a paz entre as nações. Ah, pastor, mas ele faz isso porque ele ganha um salário para fazer isso. Ok, mas é só um modelo para a gente pensar. Agora, irmãos, existem muitas pessoas querendo paz, mas é a paz dele, não a paz dos ambientes. Eu, como pastor, irmãos, eu quero paz para essa igreja, mas eu sei, Dani, para conquistar a paz eu preciso brigar. A paz, ela não vem porque eu quero paz. Então, irmãos, eu não posso confundir paz, Mateus, com indiferença, com não me meto, não me envolvo. E aí o princípio de glória de Deus é: por que eu vou ser um pacificador? Por que eu não vou preocupar comigo? Porque eu vou labutar para que os ambientes no qual eu vivo, no mundo no qual eu fui inserido, possa ser estabelecida a paz. Mas vai ter um preço a ser pago. Quem paga essa conta? Eu pago essa conta. Ah não, pastor, aí não. Eu não quero pagar essa conta. É aqueles casamentos, irmão, que está indo para o buraco. Ah, pastor, eu não falo nada, porque se falar... Nossa! 30 anos vendo um casamento péssimo, em nome da paz. E a sujeirada, Rosana, tudo lá embaixo do tapete. Vai chegar um tempo, irmão, que vai feder isso aí. E aí quando você fica muito tempo sem limpar a casa, assim, enquanto vai limpar, irmão... Dá trabalho das irmãs que está na luta da vida aí, limpando as casas. Se deixar muito tempo, dá trabalho. Estava lá no acampamento de carnaval, aí tinha um lugar assim que o pessoal almoçava e tinha uma escada. E tinha um caseiro que cuidava lá da chácara, e entre a escada e os quartos tinha um campo, e se chovesse ficava meio barro, sujeira, e subir na escada ali ia sujar. Aí, estava ali no primeiro dia de acampamento, o caseiro veio e falou assim: eu posso lavar aqui essa escada? Aí eu pensei: nossa, mas começou agora o acampamento e já quer lavar? Calma, né? Pensei comigo, né? Aí ele falou assim: sabe por quê? Porque se deixar mais um dia, vai impregnar o negócio, aí fica mais difícil de tirar. Então tem que ficar lavando todo dia para a sujeira não grudar, porque esse tipo de piso, ele gruda a sujeira e não sai. Ele amarela, ele fica marrom. Se o caseiro quisesse a paz dele, ele falou assim: eu não vou mexer não, deixa a meninada aí. Pois vê isso aí, eu recebo meu salário mesmo dia 5, tá bom, depois o patrão que vê isso aí. Mas ele estava preocupado com o bem-estar do ambiente, da estrutura. Irmãos, existem famílias, vidas, igrejas, trabalho, repartições, emprego, que tem sujeira impregnada em nome da paz. Não vou mexer, não vou falar, porque eu quero paz. Irmão, você está me vendo pregar aqui, enérgico, gritando, deixa eu falar um negócio para você, eu sou colérico, a minha personalidade é assim, mas eu quero paz também. Eu gosto de paz. Está ali minha esposa e minha filha, que convive comigo. Tem dia que fala: gente, nossa, vamos acalmar, vamos fazer um silêncio, vamos desligar tudo. Tem hora lá, Luzia, que fala: desliga tudo. É a televisão, é o celular, é a ambulância chegando ali no Cuiabá, ali na UPA. Gente, vamos desligar. Eu não estou aguentando, preciso respirar um pouquinho. Aí fica o silêncio, se escuta o barulho, ó. O barulho do silêncio. Olha que paradoxo, o barulho do silêncio. Irmão, eu sou enérgico, mas eu gosto de paz também. Mas eu sei, Douglas, que algumas pazes que a gente precisa ser travada. Precisa ter guerra, porque senão não tem paz. E guerra para ter a paz, irmãos, glorifica a Deus. Por quê? Porque eu sou o alvo para que o outro tenha paz. Ô, irmão, eu sou pastor de igreja. Se eu fosse pensar na minha própria paz, irmão, nem esse sermão eu pregaria hoje. E muitos outros que eu preguei aqui.
Se eu estivesse preocupado com o meu bem-estar emocional, com a minha paz interior, irmão, eu ia pregar igual o irmãozinho lá da internet lá. Ô irmão, se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você sonhar, Ele vai te dar, Ele é poderoso para te dar. Irmão, vocês iam me amar aqui. Final do culto, até recebi oferta ali, ô Fábio. Ô pastor, Deus está me abençoando. Você deu uma palavra, Deus está me abençoando, eu estou te dando a oferta aqui. Que é popular isso aí, irmão. Se eu ver o irmão no caminho errado, no pecado, e não confrontar, não exortar e deixar ele ir, irmão, tem paz. Você é amado, irmão. O pastor é bom porque ele não fala nada, né? Ele vai deixando. Ô, irmão, eu sou pastor de igreja. E às vezes, Douglas, por que eu tenho que pregar isso? Por que eu tenho que ser, Fernando, o chatão do grupo, que tem que falar assim, gente, ó, nós temos que ir lá na salinha lá em cima lá conversar. Diretoria do Junior. Por que eu tenho que ser o estraga-prazer do negócio? Sabe por quê, Camila? Porque eu quero a paz entre os pais dos juniores e a liderança dos juniores. Mas talvez para essa paz ser conquistada, eu tomo chumbo. O pastor é chato. O pastor é falação na cabeça da gente. Fala muito. Pastor não sossega, pastor não sei o que, irmão. Sabe por quê? Porque eu quero a paz. Mas não é a minha paz, mas é a paz do outro. Mas a gente vive num mundo tão egocêntrico, tão egoísta, irmão, que se eu tiver paz, desculpa assim o vocabulário, que se dane o outro. Eu fico pensando, irmãos, o Sérgio Vieira de Mello, um homem bem sucedido, rico, né, com uma profissão boa, né, um estudioso, um acadêmico também. Irmão, ele teria tanta vaga em tanto lugar, ele foi chamado para ficar em Nova York, irmão, Nova York. Em Genebra, na Suíça, uma das melhores cidades do mundo para se viver. Esse homem vai lá para a Ásia, irmão, se meter em conflito. Por que ele faz isso? É por causa do dinheiro, irmão? Não é. Não é, porque não paga. Mas é um senso do dever e da missão. E talvez, sem ser crente, não sei se será crente, tomara que ele seja, né? Seria bom ter uns crentes assim no mundo, fazendo a diferença. Mas sem saber, talvez ele está glorificando a Deus. Ele fazendo um ditador pedir desculpa, deixar o Timor-Leste de lado e cuidar da Indonésia e tocar a vida. Isso aconteceu, irmãos, no final ali dos anos 90, começo dos anos 2000. Um homem, irmãos, que foi reconhecido por entrar em lugares, por conversar com ditadores, com o presidente daqui e de lá, por tirar o revólver da mão do assassino, colocando a sua vida em risco. Vale a pena o salário? Por que faz isso, irmãos? Por causa da paz. E aí existe um vídeo dele, e aí eu aconselho você a pesquisar quem é esse homem, que ele está dando uma fala para quem está chegando novo no trabalho, na ONU. Ele fala assim, a glória e a recompensa desse trabalho é só lá no campo, quando as pessoas estão sofrendo e são assistidas. O que quer dizer com isso? Não vem achar aqui que você vai ser aplaudido, porque ninguém aqui conhece ele. E eu confesso que eu conheci ele muito depois, por causa do filme do Wagner Moura, que saiu em 2020, que eu fui assistir, e por sinal um belo filme, uma bela atuação, e eu fui pesquisar quem é esse homem. Ou seja, nem nós brasileiros, irmãos, sabemos quem é. Mas ele diz assim, a recompensa é quando você está no campo e vê aquelas pessoas que estão há anos ali debaixo de uma ditadura, pessoas que perderam familiares, né, debaixo de assassinato, agora tem a vida devolvida. Essa é a recompensa. E a recompensa, irmãos, de alguém que é um pacificador, não é o elogio, mas é você ver aquele irmão que não falava com outro irmão, agora está conversando. Você vê aquela igreja que vivia em pé de guerra, mas como se fosse uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Ninguém joga bomba em ninguém, mas há uma guerra ali silenciosa acontecendo. Eu mando o cachorro para o espaço, eu mando o astronauta para o espaço, eu mando o satélite para lá, eu mando o homem para a lua. Eu financio tal nação, eu financio outra. Guerra fria, mas estava em guerra. Aliados na Segunda Guerra Mundial, agora são rivais. Ninguém jogou bomba em ninguém. Estados Unidos não foi lá no território russo, da União Soviética, a antiga União Soviética, que jogou bomba. Mas havia uma guerra silenciosa, Pedro. E muitas vezes, irmãos, há uma guerra silenciosa dentro do lar.
Há uma guerra silenciosa na igreja. Mas enquanto não se levantar um Sérgio, ou um pacificador, um filho de Deus, alguém que foi chamado para o reino, para falar assim, opa, acabou a brincadeira, agora nós vamos pacificar o negócio. Não vai ter paz, vai ter a falsa paz. Enquanto eu não chegar para a esposa que está desenvolvendo esse comportamento, um comportamento negativo, tóxico, se eu não tratar isso, irmão, pastor, mas eu não pode nem tocar no assunto, irmão, paga o preço, cara. Seja um pacificador, não um medroso. Pastor, eu prefiro viver uma mentira na minha paz do que viver uma verdade em guerra. Pode até ser, mas bíblico não é. Bíblico não é. Então, queridos, não busque a própria paz. Busque a glória de Deus. Para ser líder de alguma coisa, irmão, quem é líder aí, seja de igreja, seja de firma, ou líder de casa mesmo, pai de família, irmão, se você for líder e querer preocupar com a sua própria paz, você não vai liderar. Uma hora ou outra, você não vai liderar. Está ali o João Eduardo, uma benção. Batizamos, mas não acho que ele vai crescer assim, não. Ô pai, ele cresce, eu estou firme aqui, ó. O João vai desobedecer, Eduardo. O João vai fazer birra, Eduardo. Não é profecia, não. Isso é dado sociológico, antropológico, conhecendo o ser humano. Você vai levar ele no shopping, Eduardo, daqui uns anos, e ele vai lá no Ribeirão Shopping, tem um negócio de Finney. Sabe o que é Finney, né? Você vai saber. Fica tranquilo que você vai saber. Ele vai ver aquele corredor de Finney e vai ficar, eu quero, vai sapatear, vai rodopiar. Aí você vai falar assim, em nome da paz eu vou lá e vou me endividar para dar Finney para ele. Falsa paz, Eduardo. Tá lá o menino, zucrinando, coisa de criança, viu, Eduardo? Eu quero paz, põe no YouTube aí. Deixa lá os DJ do YouTube lá, como fala? Influenciador do YouTube, educar seu filho em nome da minha paz. Quantos pais estão assim? Quero paz. Aí, irmão, o diabão está lá, disfarçado de youtuber, está lá pegando seu filho. Quando vê, Fábio, já era, perdeu, porque queria paz, queria sossego, e entregou o seu filho. Em nome da paz, da falsa paz, muita gente negocia postura, valores. Por que é paz? Pô, pastor, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Ô, irmão, entrou na chuva, é para se molhar. Quis casar, bonitão? Quis ter filho, amigão? Entrou na chuva, é para se molhar, irmão. André, 3 horas da manhã, precisa levar no médico. Vai trabalhar no outro dia 5 horas, irmão. Quero paz. Quero meu sono. Tem jeito, irmão. Então, irmãos, o que é um pacificador bíblico, Douglas? Não é alguém que procura a sua própria paz, mas é alguém que promove a paz. E talvez, irmãos, para promover a paz vai doer, vai machucar. Mas esse Jesus fala, bem-aventurados, porque esses são chamados filhos de Deus, que promovem a paz. Sai da zona de conforto, irmão. Todo mundo quer paz, mas seja alguém que labuta pela paz. Segundo e último lugar, queridos, um pacificador, irmãos, não pode ser alguém ofendido. Pacificador não pode ser gente ofendida. Conhece gente ofendida, Fábio? Esses dias eu postei um vídeo no Instagram de um sujeito colérico lá, que ele chega na agência lá da moto, lá na concessionária, e fala assim, cadê o gerente? Quero conversar com o gerente, cadê o gerente? Não, ali é um exagero, tá, irmão? É assim que tem que comunicar. Vai estar lá. Aí mostra os outros assim. Aí todo mundo preocupado, aquela tensão. O gerente tá lá, o gerente já levanta assim, vai, gente. Quero parabenizar você, rapaz. Que empresa abençoada, olha, melhor venda de moto do Rio de Janeiro, do país. Aí o cara constrangido.
Tamo junto, tamo junto. Irmão, o ofendido, ele ofende com o tom de voz da pessoa. Se ele vive o ofendido, irmãos, ele não vai conseguir ser um pacificador, porque o pacificador, Paulo, é gente que aguenta pancada. Pastor, mas é impossível não se ofender. Não, eu também me ofendo. Todo mundo se ofende, mas o que você faz após a ofensa? Você vai continuar magoado? Você vai continuar ofendido? Se você continuar ofendido, você não é um pacificador, porque todas as suas reações vai ser influenciada pela mágoa que está no seu coração. Você não vai conseguir tratar a vida de forma integral, de forma imparcial, porque você é alguém ferido. E hoje já está saindo de item sério, João. A meninada já nasce assim. Antigamente não, irmão. Você pegar aqueles antigos, vamos conversar com o irmão lá, Pedro, essa semana, o homem lá, marido da nossa irmã ali, homem vivido, irmão. Tanta coisa que passa, o homem não reclama, o homem aguenta a pancada. Mas os modelos de agora é igual os carros. Antigamente fazia aqueles carros tipo russo, que era feito para durar a vida inteira. Eu tive um golzinho quadrado, Mateus, o bicho batia e você ia pro pau, ele andava. Agora, irmão, você pega aí os Peugeotzinhos da vida, os palinhos da vida, Rodrigo, Peugeot não é Peugeot, irmão. Irmão, se tiver uma ventania aí, essas que tá dando de vez em quando, amassa o carro. Tem uns irmãozinhos, Arnaldo, Peugeotzinho, que a lataria tá fraca. Aí esse irmãozinho que é Peugeotzinho, ele não vai conseguir ser um pacificador, porque o pacificador, irmão, ele aguenta a ofensa. Em que sentido? Ele se machuca, ele dói, ele fica cabisbaixo. Mas com o passar do tempo, ele se levanta e vai continuar na sua proposta de vida, na sua missão, no seu chamado. Ele não para por causa das ofensas. Quem para nas ofensas não consegue ser um pacificador e não vai ser chamado de filho de Deus. Ô pastor, mas a gente vive num mundo muito agressivo. Vive, irmão, e vai continuar vivendo. E vou dizer, vai piorar, hein? Vai piorar. O mundo que a gente vive hoje é um mundo intolerante. Você anda no trânsito aí. Tá tendo jogo agora aí, né? Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras. O São Paulo foi roubado. Corinthians e Palmeiras. Roubado! Foi roubado, irmão! Olha só o mundo que a gente vive. Tá tendo Corinthians e Palmeiras agora, nesse exato momento. Não sei se você está vendo o resultado aí, tomara que não. Mas está jogando lá no campo do Palmeiras, Vinícius. Só com a torcida do Palmeiras. Sabe por quê? Porque não pode misturar mais as duas torcidas, porque dá problema. Mas hoje à tarde eu estava vendo, está passando o jogo do Grenal, Inter e Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. No campo do Inter, tinha torcida do Grêmio, a pior rivalidade do país. Tinha torcida, mas aqui em São Paulo não pode pôr, porque dá confusão, dá briga. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. É o mundo que a gente vive na política, repartido. Hoje tem a igreja da esquerda e a igreja da direita. Aí eu fico pensando, e a de Cristo será? Onde foi parar? Intolerância. E nos Estados Unidos, em décadas passadas, que tinha a igreja dos brancos e a igreja dos negros. Olha o mundo que a gente vive, irmãos. O mundo que a gente vive, irmão, ele vai bater doído na gente. Ele vai machucar. Mas se a gente tiver lataria de Peugeot, irmão, a gente não vai conseguir ser pacificador. E aí, irmão, nós estamos numa proposta aqui na igreja, junto com a liderança, nos ensinos, na palavra, na pregação, que a gente precisa amadurecer. A gente não pode mais brigar, Douglas, por causa se a luz está piscando ou não. A gente tem que brigar por causa séria do evangelho. A gente, irmão, não tem que ficar assim, o pastor está de terno ou está sem terno. Não, isso aí não, irmão. A gente tem que crescer, amadurecer. A nossa preocupação é, a igreja está pregando o evangelho, o mundo tem sido ali alcançado pela nossa pregação. O fato de sermos Bela Jerusalém, há 37 anos nesse bairro, tem feito a diferença nessas ruas. Quem pensa assim é alguém maduro, que não é mais um Peugeotzinho. Desculpa que você tem um Peugeot, irmão, vou ter que usar de exemplo. É alguém que tem uma lataria, irmão, no Vietinho 147, do Fusca, que foi criado na época ali da guerra, para aguentar a pancada. Ô pastor, eu sou casquinha de ovo, e agora tem jeito para mim? Tem, irmão, abre o coração para a palavra.
Sabe, ora a Deus, se levanta, fala, Deus me dá essa resistência. Aprenda a olhar para o irmão não como seu adversário, como seu inimigo, mas como a imagem e semelhança de Deus, que é caído como eu e você, e precisa de Jesus como eu e você. Às vezes eu estou aqui na igreja, você viu o irmão ali, irmão, não sei o que. Ô gente, graças a Deus que o sujeito está aqui. Eu não sei que igreja que a gente está pensando que vai ser, irmão. Pastor, o irmão falou isso, o irmão fez isso, o irmão é aquilo. Ô gente, graças a Deus que está aqui, né? Ô pastor, mas está 50 anos e não muda. Mas é melhor estar 50 anos aqui no mudado do que estar 50 anos lá fora. Uma hora, irmão, a cabeça abre. A igreja, Fernanda, é esse lugar que os ofendidos têm que ser curados, têm que ser tratados. Até quando, irmão, nós vamos vir ofendido? Se eu ficar ofendido, Luzia, eu não vou pacificar. Não, pastor, porque em 1970 a Luzia disse isso para mim. Disse, irmão, ela disse. Exemplo, tá, Luzia? Exemplo. Voltando ao exemplo. E talvez ela disse, André, e continua acreditando no que ela disse. Aí eu pergunto para você, vai fazer o que com isso? Vou continuar ofendido. Não, irmão, levanta. Vamos ser um pacificador, vamos para a guerra. E aí, para ir finalizando, irmão, o Sérgio, vou falar do Sérgio. Ele foi para o Iraque. Ele foi promovido. Ele conhece uma pessoa e faz planos com essa pessoa, né? De um novo casamento e talvez de voltar para o Rio de Janeiro e viver uma vida ali como professor. Mas ele recebe esse convite de ir para o Iraque e ele vai para o Iraque atendendo esse chamado, essa missão. E ele chega lá no hotel que agora se transformou na base da ONU no Iraque, em Bagdá. E está cheio de militar americano. E aí ele chega para começar o seu trabalho e a primeira coisa que ele faz é desarmar. Fala, nós não precisamos dos americanos aqui, senão nós não vamos conseguir pacificar o Iraque. Os soldados saem. Algum tempo depois ali, o Bin Laden estava foragido. Já tinha feito o atentado. Mas a sua organização manda a bomba lá para destruir a base da ONU. O Sérgio, ele vem a óbito nessa explosão, nesse atentado terrorista. Os sonhos, tudo ficou no passado. Ele morreu por uma causa. Sabe o que acontece após a morte de Sérgio? O Iraque não é pacificado, Fernando. A ONU vai embora de lá. É como se fosse que nós estamos entregando para Deus. Não há mais esperança aqui. Mas existe, irmãos, um pacificador, hein? Que esse travou as batalhas mais ferozes, que é a batalha contra o pecado, contra a ira de Deus, que é Jesus Cristo. Esse ver, irmãos, batalhar, viveu, não foi valorizado como o Sérgio. Morreu pelos pecadores, por mim e por você. Mas diferente do Sérgio, irmãos, a causa dele deu certo. Quando ele ressuscitou, as primeiras palavras, André, que ele dirige aos discípulos é: paz seja com vocês. O príncipe da paz chegou. O pacificador dos pacificadores, que não perde uma causa. A ONU perde a causa, a política vai perder as causas, mas o Senhor dos senhores não perde uma causa. O príncipe da paz venceu a guerra, a principal guerra que é travada no mundo cósmico, que é contra o pecado. Essas guerras, irmão, que a gente vê aí de política, de coisa, isso não é nada, irmão. O pior problema é o pecado que está aqui dentro de nós. E essa batalha Jesus venceu na cruz do Calvário quando ele diz: está consumado. Está consumado, a vitória é certa. É o príncipe da paz. E aí Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo falando acerca da fé, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, através de Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, Deus não está mais em guerra contra o pecador. Deus, ele foi satisfeito na sua ira, derramando sobre Jesus Cristo. Não foi sobre o Sérgio, que foi um bom homem, mas ele não conseguiu trazer paz no Iraque.
Mas a ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho Jesus Cristo na cruz, para que o príncipe da paz pudesse mediar um conflito que há entre Deus e nós, por conta da nossa desobediência e do pecado. Ele intercedeu por nós. Deus agora, quando olha para nós, Mateus, Ele tem paz conosco, porque Ele vê Jesus Cristo na nossa frente. Ele vê Jesus Cristo sob os escombros da vida humana, que morreu em nome da paz. Então, queridos, quando ele fala bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo, eu sei o que eu estou falando. Vocês precisam ser como eu. Pague o preço, não seja um ofendido, não busque a sua própria paz, mas seja agora um agente da paz, um agente da reconciliação. Construa a sua vida a partir do sacrifício de Cristo, da vida de Cristo. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja um pacificador, seja alguém que glorifica a Deus, buscando a paz. Saia do campo da ofensa e vai para o campo da maturidade. Vai construir a sua vida aos pés de Jesus, o príncipe da paz. Quero orar por mim e por você nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos. Não há nada místico nos olhos fechados, mas há concentração nos olhos fechados.